e por isso nós estamos aqui. A finalidade é justamente o Senhor, é adorar o Senhor, é exaltar o Senhor. E é isso que tem sido feito desde o início. Nos alegramos com todos os presentes, nos alegramos pela nossa SAF, que tem sido sempre aí um instrumento do Senhor para abençoar muitas vidas, entre elas a vida pastoral, a família pastoral, sempre, né? E a igreja toda, de certa forma, ela é amparada, assistida e até pastoreada pela nossa SAF. A SAF está sempre envolvida com o CP, está sempre envolvida com a UPA, com a UMP, que somos nós, com a UPH, que nós vamos para lá depois, né? E com os irmãos da igreja de forma geral. Então nós nos alegramos pela vida da SAF e pedimos as bênçãos de Deus sobre todos. Abra comigo a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo 11, os 3 primeiros versículos. Eu disse há pouco tempo que nós estaríamos hoje conhecendo a irmã Jeoseba. E nós vamos então apresentar para a igreja a irmã Jeoseba como um instrumento usado pelo Senhor. Nós temos no livro dos Reis os registros relacionados, lógico, aos reis, a história dos reis. Só que na história dos reis tem algo muito importante que a gente precisa entender aqui. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Assim está escrito: vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior. E assim esconderam de Atalia, e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Nesse tempo, Atalia reinava sobre Israel. A nossa oração continua sendo, quando aqui oramos com os nossos irmãos que dirigiram o período dos cânticos, relacionado à submissão ao Espírito Santo, para a iluminação e para a edificação da palavra. Que esse Espírito que inspirou a palavra, esse Espírito nos ilumine. Tema de hoje: Deus usa os improváveis para grandes obras. Deus usa os improváveis para grande obra. O nosso Deus, na boca do profeta Isaías, falou no capítulo 55, versículos 8 e 9, que os nossos pensamentos e o nosso caminho não são os pensamentos e caminho dele. E a distância está tão grande, ela é tão infinita, ela é infinita no sentido de ser comparado, assim como o céu se alteia da terra, assim são os meus pensamentos e o meu caminho maiores e distantes dos vossos pensamentos e do vosso caminho, diz o Senhor. Certa feita o Senhor Jesus, diante de um envolvimento dos discípulos em quem seria o maior no reino de Deus, ele disse: aqui na terra é assim, os maiores são servidos pelos menores, mas entre vós, e ele se relacionava ao reino de Deus, não é assim. O maior é aquele que serve a todos. O modo de ver a vida difere grandemente quando os fatos são olhados nas lentes de Deus ou quando são olhados nas lentes humanas. Normalmente, nas lentes humanas, nós valorizamos pessoas confirmadas pela sociedade em cima da sua posição financeira, da sua intensa fama e do seu poder concentrado. Até mesmo entre nós, povo de Deus, esses valores são vistos de forma equivocada do céu
e são dados por habilidades acadêmicas, de oratórias ou de influências e, quem sabe, de outras coisas. No entanto, no reino de Deus, as coisas são diferentes e muito diferentes. Esse texto é justamente a prova disso, que Deus usa o improvável para realizar grandes obras. Dentro desse texto lido, nós estaremos então apresentando algumas lições que eu desejo que sejam firmadas no seu coração. E a primeira delas é que Deus usa pessoas anônimas para realizar a sua obra. Deus usa pessoas anônimas para realizar a sua obra. Eu fiz um teste durante a semana e praticamente todas as pessoas tinham ou não conheciam, não se lembravam, ou uma vaga lembrança de quem era Jeoseba. Porque Jeoseba aparece quase nada na Bíblia. E a gente olhando o texto, o ato que ela realizou, torna-se simplesmente mais um ato de alguém que tem uma visão, mas que não exprime talvez a grandeza deste ato diante daquilo que nos é colocado nas Escrituras Sagradas. Jeoseba era irmã ou meia-irmã do rei Acasias, filha de Jorão. Ela e Acasias, filhos de Jorão. Ela era esposa do sumo sacerdote Joiada e tia do então bebê Joás, que depois veio a ser o rei de Judá. Deus escolheu usar uma mulher pouco conhecida, talvez pela sociedade do tempo, porque ela estava inserida ali dentro da família real, mas não tinha destaques, e também tão pouco conhecida por nós como povo de Deus. E ele resolveu escolher esta mulher para algo muito especial. E por que ele escolheu essa mulher? Primeiro, porque Deus não vê como vê o homem. Nós escolhemos, como disse antes, por uma posição, por um destaque na sociedade. É muito comum pessoas que não sabem nada ou quase nada começar a influenciar decisões de pessoas, porque através da mídia ela conseguiu uma influência, e o que ela vai falando e vai dizendo se torna praticamente lei. É muito comum você ver, por exemplo, uma cantora que vem ao Brasil e ela arrasta multidão de adolescentes e jovens que ficam ali dia e noite aguardando a chegada, e com uma emoção gigantesca, e o cabelo é parecido, as roupas são parecidas, a pintura é parecida, tudo é parecido, porque a influência vem deste conhecido no mundo. É comum também no meio da igreja você sair de uma cidade, de um bairro, e ir para outro bairro ou para outro município, porque lá tem uma igreja e essa igreja tem um pastor e este pastor é famoso. Muitos querem ser membros e pastoreados por um pastor famoso. Ou muitos são capazes de enfrentar grandes desafios, porque seja ela secular ou seja ela chamada gospel, que é um nome bem ruim para a finalidade, uma banda famosa, e as pessoas vão, não é só no meio crente também, há uma idolatria para bandas, para pastores, para denominações. Basta-se ter influência. Se todo mundo está gostando, eu gosto também. Se todo mundo quer, eu quero também. Mas Deus forma a sua história
de maneira totalmente diferente, ele escolhe agir de forma diferente, porque ele não vê o exterior, ele vê o interior. Ele disse isso para Samuel na escolha do rei Davi. Você e eu precisamos querer fazer apenas o que Deus quer que façamos, o que Ele deu para você. Cada um é chamado com um ministério, e cada um de nós devemos nos esforçar para querer fazer somente aquilo, não mais do que aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas também devemos querer fazer não menos do que aquilo que Deus separou para que fizéssemos. Não importa qual a grandeza do seu ministério na visão humana. Não importa se você está na frente ou à frente e os holofotes estão sobre você. Não importa se você não aparece. Não importa se o que você faz é algo reconhecido pela sociedade como gigantesco, ou se você faz algo que a sociedade nem percebe. Possivelmente, olhando simplesmente por esse fato, você diria o seguinte: Jeoseba fez algo maravilhoso porque ela salvou uma criança de ser morta. Aparentemente seria isto, mas não é só isto. Então Deus usa pessoas anônimas, Deus usa quem Ele quer, Ele usa os improváveis. Diante disto, não importa quem seja você, quem sou eu. Eu às vezes me deparo e me lembro da expressão do nosso Deus para com o rei Davi, lembrando-o da sua insignificância no reino. Ele diz assim: lembre-se que eu lhe tirei de trás da malhada. Ele estava dizendo o seguinte: nem Samuel confiava mais em você, nem seu pai confiava em você, nem seus irmãos confiavam em você. O Samuel chegou e disse: deve ser esse, forte, bonito, deve ser esse o rei. Não, não é. E depois, já acabou? Não, tem um outro. Nem o pai deveria ter chamado ele, mas não chamou. É isso que Deus está dizendo: eu lhe tirei de trás do anonimato, eu tirei de trás da malhada. E às vezes eu me vejo assim, com muitas pessoas muito mais habilitadas, muito mais capazes, mas Deus resolveu me escolher para o ministério. E aí eu me lembro que como eu estivesse ouvindo no meu coração, no meu ouvido, a seguinte expressão: não se esqueça que eu lhe tirei de trás do cafeeiro. Eu lhe tirei. Não tem a ver com Jeoseba, tem a ver com Deus. Não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Não tem a ver com você, tem a ver com Deus. E cada um tem um papel maravilhoso e relevante dentro daquilo que Deus estabeleceu. Então saiba disso: Deus se utiliza e usa quem Ele quer. Ele não está preocupado com pessoas famosas e poderosas. Pelo contrário, Ele usa quem Ele quer. Segunda lição que eu tiro desse texto e aplicando para a nossa vida é que todo aquele que está no reino de Deus pode, assim como Jeoseba, ser usado para a manutenção do plano da redenção. E é aqui que entra a essência desse texto. Deixa eu repetir: quando você olha a história, você pode aplaudir e dizer: que legal, Jeoseba foi usada para salvar um bebê da morte. Por que razão? Porque Atalia, que não era da linhagem de Davi, Atalia, vendo que Acasias, seu filho, havia morrido, o rei Acasias havia morrido, ela resolve tomar o reino, tornar-se a rainha. E quando ela quer tornar-se a rainha, ela tem que exterminar os filhos de Acasias, seus netos. Porque senão, quando crescesse, ele assumiria o reinado. E neste momento ela mata
todos os filhos de Acasias. É aí que Jeoseba entra. Ela pega o seu sobrinho, ainda bebê, com a ama dele, e leva para um local escondido. Não só leva para um local escondido, mas os mantém escondido, versículo 3, na casa do Senhor 6 anos. E é interessante porque ela o esconde na casa do Senhor. Parece que tem alguma coisa aí para a gente entender sobre a questão relacionada a estar sempre na presença do Senhor. Mas ela faz isso, ela faz algo que você talvez não tenha percebido ainda, mas que está acima de salvar uma vida da morte. Por que razão? Em Gênesis capítulo 3, na promessa de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, Deus fala a Adão que nasceria um varão da semente da mulher, e que ele seria atingido no calcanhar pela serpente, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Este tocar no calcanhar é uma perseguição contra a santa semente que se deu não só no momento da cruz, mas que se deu durante toda a história. E aqui não é diferente. Vamos relembrar? Atalia não era da linhagem de Davi. O Messias, o Cristo, o prometido, tinha que nascer da linhagem de Davi. Tanto é que quando Davi está atravessando uma das cidades, se eu estou equivocado, acho que não me lembro se é Samaria ou Jericó, Jericó, aí o mendigo começa a gritar: Jesus, o quê? Filho de Davi. Filho de Davi. Deus disse que de Davi, o reino de Davi, o trono de Davi, não teria fim. Ele não estava dizendo de assumir uma cadeira de presidente da república e tornar-se o ditador e nunca mais sair. Ele estava dizendo de um reino continuado em que nasceria o prometido de Gênesis 3,15, que governa os governadores, reina sobre os reis, impera sobre os imperadores, é Senhor das nações, é aquele que olha para as nações e as vê como menos do que nada. Isaías 40. E a ação de Atalia, embora fosse uma ação humana, egoísta e de anseios pelo trono, por trás de Atalia estava a semente do mal, Satanás, tentando destruir a santa semente. Porque se matasse os filhos de Acasias, o reino seria dela, sairia de Davi, e então não nasceria mais o Cristo dentro do reinado da família de Davi. O que está sendo colocado aqui é que Deus fez cumprir a sua promessa em manter a santa semente na linhagem de Davi, com Joás, filho de Acasias, para que através dele e depois viesse Jesus, o Cristo. Dentro desse movimento, Deus está fazendo cumprir a sua promessa e usando uma mulher que é tão pouco conhecida para preservação do plano da redenção, porque se quebra a promessa, não há redenção. Então o papel de Jeoseba aqui, como eu disse, é muito mais do que salvar uma criança da morte,
Não tem a ver com direitos humanos, mas tem a ver com um instrumento divino para a execução do plano redentivo. Porque Jesus depois nasceu. Joseba foi um instrumento de Deus para que você e eu pudéssemos hoje nos reunir aqui em nome de Jesus, certos da nossa salvação em Cristo. Deus se utiliza de pessoas anônimas para a grande obra. Deus se utiliza de pessoas desconhecidas para manter a sua promessa. Tudo isto porque não depende de Joseba, não depende de Acasias, não depende de você, não depende de mim, depende do Senhor. É por isso que muitas vezes Deus disse para o povo: o exército está grande demais. Porque ninguém podia pensar assim: eu venci com o meu exército. Israel derrotou todos os seus exércitos, os exércitos inimigos, e todas as derrotas foram nenhuma delas escondida, todas dedicadas à ação soberana do Senhor. Declaração de que o Senhor lutou. Tanto é que quando os 2 espias entram na casa de Raabe, na derrubada dos muros de Jericó, Raabe diz o seguinte: nós sabemos que Israel está chegando, sabemos que Israel tem um Deus que guerreia a sua guerra, e está todo mundo tremendo de medo. É isso que ela disse. Não por causa de Israel, não por causa do exército de Israel, mas porque Israel tinha um Deus que guerreava as suas guerras. É assim que Deus fez através de Joseba, usando-a para manter o plano da redenção num propósito maravilhoso, e que deve ser então uma motivação para glorificar e exaltar o Senhor. Então Deus age com pessoas anônimas para fazer grandes obras. Deus se utiliza de pessoas anônimas como um instrumento de manutenção do seu plano redentivo. Agora, para ser esse instrumento, Deus requer de nós ousadia. Nós não podemos ser pessoas tímidas, amedrontadas, desconfiadas. Agir como Joseba agiu poderia resultar na sua morte. Ela estava diante de uma mulher, rainha mãe, que tinha tomado o trono e que estava matando os netos numa ação tirânica. É muito comum você ter medo dos tiranos. Recentemente ouvi um repórter dizendo isso: eu nunca tive medo, mas agora fiquei com medo. Porque tem um tirano, e o que ele fala torna-se lei. O tirano prende quem ele quer, executa quem ele quer. A Thalia estava fazendo isso. É neste contexto que Joseba age. Ela esconde a ama de Joás e Joás. E como eu disse, não esconde apenas de um momento, mas ela os mantém escondidos na casa do Senhor por 6 anos. Claro, o medo pode surgir. Afinal, nós temos medo ficamos com medo de fazer reuniões, porque senão poderíamos ser apanhados no tempo da pandemia. Nós ficamos com medo quando uma autoridade fala que se você continuar pregando Romanos capítulo 1 contra o relacionamento de pessoas do mesmo sexo, você pode ser enquadrado como um criminoso. Nós temos medo de falar para o outro com respeito, que a ação dele, que a fé que ele tem não o levará ao céu, porque a fé está no alvo errado. Nós temos medo de desagradar as pessoas.
Jeoseba não teve, pelo menos não se prendeu ao medo de Atalia, nem dos comandados por Atalia, mas ela tomou a decisão de esconder. Ela tomou a decisão de esconder, sobrepondo também o seu próprio ego, porque ela poderia ficar do lado da Atalia, afinal seria um movimento feminista, em dizer, agora temos uma rainha, eu estou com a rainha, as mulheres estão podendo, e nós vamos continuar derrubando todos os outros. Ela não disse isso, ela não fez isto, ela venceu o egoísmo, e talvez seja o nosso maior inimigo, o egoísmo. O que vemos é uma mulher que agiu contra o sistema, e de acordo com a vontade de Deus. Uma mulher usada por Deus, usada com um propósito, mas usada também com ousadia, indo contra ou na contramão do sistema, na contramão dos mais poderosos, que não se importou em perder nome ou benefícios, ou quem sabe até mesmo ser executada, poderia acontecer. Ela agiu com ousadia. Eu queria deixar algumas aplicações para a nossa vida, para a nossa SAF, como irmãs queridas que sempre têm servido ao Senhor. A minha primeira aplicação é: não queira mais do que Deus tem para você, mas também não queira menos. Queira tudo o que Ele tem reservado para você. Vou repetir: não queira mais do que Deus tem para você, mas queira tudo o que Deus tem para você. Não importa se o seu irmão tem um ministério diferente do seu e ele aparece mais que você. Não é o que o outro vai dizer sobre você, mas é o que você é chamado para fazer no reino de Deus. Não queira mais, mas também não queira menos do que Deus tem para você. Segundo, não importa se você é anônimo no meio, importa se você faz e está no centro da vontade de Deus. Era melhor ser rainha do que ser apenas uma pessoa que escondeu um bebê. Era melhor ser alguém que poderia assumir uma secretaria no reinado do que simplesmente alguém que escondeu um bebê. Mas Jeoseba escolheu fazer aquilo que Deus queria que ela fizesse, e fez algo extraordinário, e Deus a usou extraordinariamente para isso. Então busque apenas estar no centro da vontade de Deus, aprovado pelo Senhor. Terceiro, não é o quanto ou o que fazemos no reino de Deus, mas é como fazemos que importa. Vou repetir: não é o quanto ou o que fazemos no reino de Deus, mas é como fazemos. E para isso eu uso o exemplo da viúva pobre, que levou a gasofilácio alguns centavos, enquanto os outros religiosos levavam para lá grandes quantias de dinheiro. Claro que nós estaríamos dando destaque para os que levaram grande quantia de dinheiro, mas Jesus destacou aquela mulher, e Ele deixou claro, porque o que ela levou era o seu sustento, enquanto os outros estavam levando sobra. Saiba disso, saiba disso. Não importa se o outro produz a 100 por 1, e se você só a 60 por 1. Não importa se você não consegue nem a 60 por 1, é só a 30 por 1. Mas o importante é que você faça de todo o seu coração. Se é 30, 30 por 1. Se é 60, 60 por 1. Se é 100, 100 por 1. É como você executa o que Deus lhe deu, é que faz a diferença. Cito um outro exemplo. O exemplo daquele que saiu para trabalhar e confiou a sua fazenda. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1.
O que recebera 5 trabalhou e granjeou mais 5, foi para 10. O que recebera 2 granjeou mais 2, foi para 4. O que recebera 1 escondeu, escavou e escondeu. A palavra daquele patrão, daquele senhor, para o que recebera 5 e granjeou mais 5 foi: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele vira para o que recebera 2 e granjeou mais 2 e tem as mesmas palavras. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A questão não é se produziu 5 ou se produziu 2, é se você produziu com aquilo que Deus lhe deu. 4. Decidir viver em obediência a Deus, em santidade de vida, tem um custo. Deus tem que ser o centro da sua vida. Você precisa morrer para você mesmo e para o mundo, para ser um instrumento de Deus no seu reino. Requer morte da natureza carnal, requer morte do egoísmo, requer morte para o mundo. O apóstolo João disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ele está nos chamando a romper com o mundo. Nós estamos no mundo, e aí vem a palavra que muitas vezes é usada de forma equivocada para dizer que a igreja tem que ser missionária, sair das 4 paredes. Eclesia é sair para fora, então tem que sair das 4 paredes. Não, embora isso seja real, tem que sair das 4 paredes, mas eclesia não significa sair das 4 paredes. Eclesia significa sair para fora, é sair do mundo, estando no mundo. É ser chamado, tirado do mundo para ser diferente. E isto requer um preço: ousadia, coragem e mortificação pessoal. Jeoseba escolheu isso, espero que escolhemos também. 5. Quais são os registros celestiais da sua história? Você pode ser uma Jeoseba? Você pode ser alguém que no futuro, alguém vai olhar e dizer assim: aconteceu lá, tinha o fulano de tal, ele foi um instrumento de Deus para o reino de Deus? O que está sendo registrado na sua história? Como você está vivendo? Ou você tem escolhido viver a sua própria satisfação carnal? Gastando seu dinheiro, trabalhando, recebendo, gastando, se divertindo, indo à igreja de vez em quando para não ficar de fora, mas não se envolvendo santamente na obra do Senhor. Essa aplicação é um desafio para mim e para você. Quais são os registros da nossa história? Sexto, encerrando, que cada irmã da SAF, irmã da igreja, e cada irmão da igreja e demais irmãos, se coloquem sem reservas para fazer a vontade de Deus, com tudo aquilo que Deus lhe deu para fazer, Ele chamou para fazer, sem se importar com o que seja. Talvez seja carregar uma caixa de som, talvez seja limpar, talvez seja ir para o púlpito, talvez seja ser um professor, talvez seja ser um palestrante, talvez seja ser um conferencista, talvez seja alguém que senta no cantinho, quase ninguém vê, mas que é o intercessor. Não importa. Para Deus não existe destaques em posições, mas existe destaque naquilo que a gente coloca para fazer, que é a vontade de Deus. Assim como Jeoseba, escolha servir ao Senhor sem reservas. No fundo, tudo quem fez foi Deus. Por isso Ele usou alguém que não tinha nenhum destaque para a sua época, tão grande destaque para a sua época,
nem é tão conhecida no nosso meio hoje, mas hoje se tornou conhecida. Não esqueça esse nome jamais. Deus usou Jeoseba para realizar uma grande obra. Deus os abençoe, rica e poderosamente. Amém.